Regime societário. Criação das entidades e participação em empresas privadas. A Constituição Federal de 1988 limita a atuação direta do Estado na atividade econômica quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Constituição Federal, artigo 173, caput. Dessa forma, a Lei das Estatais dispõe que a exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Artigo 2º, caput. Com efeito, a criação das empresas públicas e das sociedades de economia mista depende da edição de lei específica. Contudo, a efetiva criação da entidade somente ocorrerá com registro do respectivo ato constitutivo no órgão competente. Portanto, a lei meramente autoriza a criação, mas a entidade nasce apenas com registro do ato constitutivo. Além disso, ainda que a Lei 13.303/2016 não estabelece as regras para fins de extinção das empresas estatais, entende-se que, com base no princípio da simetria, deve-se observar as mesmas regras adotadas para fins de criação, ou seja, a necessidade de lei específica que autorize a extinção da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Ademais, a lei que autorizar a criação da entidade deverá indicar, de forma clara, o relevante interesse coletivo ou o imperativo de segurança nacional. Artigo 2º, parágrafo 1º. A ideia é evitar a criação de empresas estatais sem o atendimento dos requisitos constitucionais, ou seja, sem que exista o relevante interesse coletivo ou sem a criação ser necessária aos imperativos da segurança nacional. Esclarecendo. Apesar de exigir a justificação do imperativo da segurança nacional ou do relevante interesse público, a Lei das Estatais não definiu claramente quando esses requisitos seriam atendidos, deixando uma margem de liberdade maior para o legislador quando fosse autorizada a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Porém, podemos ver alguns exemplos que nos ajudam a compreender esses requisitos. Por exemplo, a União poderia criar uma empresa pública para atuar na fabricação de armamento e desenvolvimento de tecnologias de defesa do país, no caso, a Indústria de Material Bélico do Brasil, INBEL, cuja criação foi autorizada por meio da Lei 6.227/1975. Outro exemplo seria a instituição de uma empresa pública para auxiliar no financiamento de projetos de infraestrutura no país, no caso, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A Lei das Estatais também dispõe, em consonância com o inciso 20 do artigo 37 da Constituição Federal, que depende de autorização legislativa à criação de subsidiárias de empresa pública e de sociedade de economia mista, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada, cujo objeto social deve estar relacionado ao da investidora, artigo 2º, parágrafo 2º. Nesse contexto, dispõe a Constituição Federal que depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Constituição Federal, artigo 37, inciso 20. Observa-se, no entanto, que o artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei das Estatais não adotou a expressão em cada caso. Isso porque o próprio STF já firmou o entendimento de que não é necessária a autorização legislativa para a criação de cada subsidiária, mas sim que exista uma autorização para que a empresa estatal crie suas subsidiárias, sendo que essa autorização poderá, até mesmo, constar na própria lei que autorizar a criação da estatal, a de 1649-DF. Não devemos confundir, contudo, a criação de subsidiárias com a mera participação do Estado em empresas privadas. Neste último caso, em que pese figure em sua composição, o Estado não chega a deter o controle acionário da empresa. Mesmo assim, há necessidade de autorização legislativa, bem como que o objeto da empresa privada guarde relação com as finalidades da empresa estatal investidora. Todavia, a autorização legislativa para participação em empresas privadas não é exigida em 1. Operações de tesouraria. 2. Adjudicação de ações em garantia.
E 3. Participações autorizadas pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas respectivas subsidiárias. Artigo 2º, parágrafo 3º. Portanto, para essas operações, a autorização legislativa é dispensada, uma vez que se tratam de atividades comerciais comuns das empresas.